Jornal da TV Onix. Oferecimento. Apivida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Fature mais, sem complicações no mundo digital. Fale agora com a CISC e venda online já. Acesse acisc.com.br ou ligue 3362-1900. E Jaime Moda Masculina, 65 anos vestindo com personalidade. Painel atualizado do Tribunal de Contas mostra que há obras estaduais paralisadas em São Carlos. E hoje, subsecretário do Estado esteve na cidade visitando locais atingidos pelas chuvas. Ministério da Saúde distribui 740 mil doses de vacina para o público infantil contra a Covid. Ministro da Educação anuncia novo piso dos professores com aumento de mais de 14%. Falando em aumento, começa a distribuição dos carnês de IPTU em São Carlos. Venezuelanos nas esquinas da cidade. Secretária de Cidadania fala sobre novas ações para dar dignidade a essas pessoas, agora com aval do Ministério Público. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. Na cabeça de todo mundo. Cola Zé, Cola Paulo, Cola Rê, Cola Maria, todos juntos com o Salve Maria. Colecione com o Savenhago, lindo conjunto de facas importadas. Quanto mais selos, mais desconto. E centenas de ofertas na loja toda. Batata, R$4,95. Banana nanica, R$3,89. No nosso cartão. Abacaxi pérola, R$5,89. Ovos brancos, no Savicane, R$5,79. Tomate longa vida ou italiano, R$5,98. Savenhago, compre, colecione e vem pro Save Mania. Olá! Dados que estão no painel atualizado do Tribunal de Contas mostram que o Estado de São Paulo tem obras em São Carlos que estão paralisadas. O painel de obras atrasadas ou paralisadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aponta que há 2 obras do governo estadual que estão paralisadas em São Carlos. A plataforma permite ao cidadão verificar a listagem de todos os empreendimentos que estão atrasados ou paralisados no território paulista. Na cidade está paralisada desde abril de 2021 a construção de muro de arrimo e contenção das encostas da Ponte 1, localizada na área 2 do campus da USP de São Carlos. Além disso, desde julho de 2015, está paralisada a construção do Centro de Convenções, primeira e segunda etapas do campus 2 de São Carlos da USP. De acordo com os dados constantes na plataforma, as obras estão paralisadas por inadimplemento da empresa contratada. O valor do contrato de ambas as obras somam 16,3 milhões de reais. O número de obras atrasadas e paralisadas em todo o estado de São Paulo diminuiu ao longo de 2022. Enquanto no primeiro trimestre foram registrados 845 projetos com problemas de cronograma na capital e em municípios da região metropolitana, do interior e do litoral paulista, o saldo do terceiro trimestre caiu para 762. Neste período, 108 obras foram concluídas e houve a redução de 83 empreendimentos com problemas. Os investimentos do governo federal são a principal fonte de recursos em 230 obras, enquanto o Tesouro do Estado é fruto de recursos para 262 obras. As obras de responsabilidade do Estado respondem por 92,6% do valor inicial do contrato, enquanto as municipais por 7,4% do montante. O setor com mais problemas é o da educação, com 191 obras, o equivalente a 25% do total. Equipamentos urbanos, saúde, postos de saúde, mobilidade, infraestrutura urbana e turística aparecem na sequência como os setores mais afetados. E esteve em São Carlos hoje o subsecretário de Convênios da Secretaria Estadual de Governo, Ronaldo Camargo. Ele foi recebido no Paço Municipal e visitou locais atingidos pela forte chuva do dia 28 de dezembro.
Ele concluiu a visita pela rotatória do Cristo, onde a empresa Rumo faz obras emergenciais. Aliás, a rotatória do Cristo foi palco de mais um alagamento no dia de ontem. Isso porque, com a chuva que caiu ontem à tarde, o córrego Mineirinho transbordou novamente, invadindo a Avenida Francisco Pereira Lopes. A via foi interditada pela Prefeitura no sentido Casa Branca até a rotatória, até que a água baixasse e a limpeza pudesse ser feita. Segundo dados da Defesa Civil de São Carlos, choveu por volta de 50 minutos. O volume de precipitação foi de 30,2 milímetros. Em janeiro, nós tivemos apenas 2 dias sem chuvas. Nos outros 14 até ontem, ocorreram precipitações. A média de chuvas para o mês de janeiro em São Carlos, nos últimos 17 anos, é de 250,5 milímetros. Já choveu até agora, em janeiro, 219,4 milímetros. Esses são dados da Defesa Civil de São Carlos. E estão previstas novas pancadas de chuva para esta terça-feira. Veja aí a previsão do tempo. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta terça-feira. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Em São Carlos, mínima de 21 graus e máxima de 32. Em Descalvado, mínima de 23 e máxima de 34. Em Porto Ferreira, mínima de 22 e máxima de 32. E em Pirassununga, mínima de 21 graus e máxima de 32. O Ministério da Educação anunciou ontem o novo piso salarial de professores. Em relação ao valor anterior, o aumento é de quase 15%. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ontem, segunda-feira, que vai reajustar o piso salarial de professores em 14,94%, uma diferença de R$ 574,92. O valor passa de R$ 3.845,63 no ano passado para R$ 4.420,55 neste ano. O anúncio foi feito pelas redes sociais do ministro. Na postagem, Santana aparece assinando portaria que até o momento não foi publicada. Segundo a lei que regulamentou o piso salarial dos profissionais do magistério, o valor deve ser atualizado anualmente, sempre no mês de janeiro. O ministro afirmou na publicação que a valorização dos profissionais da educação é um fator determinante para o crescimento do nosso país. No momento, nós vamos falar sobre a questão de venezuelanos. São famílias inteiras que estão em esquinas de São Carlos, geralmente em semáforos, pedindo dinheiro para viver dignamente. O município tem tomado algumas atitudes e novas deverão ser tomadas agora com inserção do Ministério Público e também do Conselho Tutelar do município. Nós vamos conversar sobre isso com a secretária de Cidadania e Assistência Social do município, a Vanessa Soriano. Oi, Vanessa, bom dia. Muito obrigado por participar do Jornal da TV Onix. Bom, é uma preocupação de muitas pessoas, né? No centro da cidade, onde muitas pessoas passam, essas famílias com os cartazes, somos venezuelanos, com crianças juntos, preocupa a todos. É um problema de São Carlos, é um problema da região do país. Vanessa, bom dia. Bom dia a todos, todas, né? Obrigada aqui pela oportunidade. Várias cidades aqui do interior de São Paulo, né? A gente conversa bastante, então várias estão com essas pessoas, né? Em situação, na verdade elas não são pessoas em situação de rua, mas elas usam o espaço público para mendicância, né, pedido, enfim. Então, o que nós temos feito aqui em São Carlos, né? A assistência social tem o serviço de abordagem social, né, que é o serviço que vai até essas pessoas, né, estrangeiros, população em situação de rua, e oferece o que o município tem, né? Nós temos benefícios, temos vários, né, um hall de benefícios, né, cesta básica, passagens,
entre outras coisas, né? Atendimento, encaminhamento para a saúde. Então, essas pessoas são pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, né? O que a gente percebe é que quando a gente começou a olhar para essas pessoas, a gente tinha 5. No ano de 2022, a gente identificou 35 pessoas, né? Que passaram pela cidade nessa situação, né? Muitas delas vêm da cidade de Ribeirão Preto, vão e voltam, tá? Todos os dias. E segunda-feira agora a gente identificou uma que vinha da cidade de Uberlândia, tá? Então nós oferecemos o serviço, são pessoas venezuelanas da etnia Aral, que é uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Então para eles, aquela criança tá ali no sol, tá ali na rua movimentada, não é uma situação de risco, o que para a gente é. Então eles também são orientados sobre o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, como é os venezuelanos, eles vêm, né, entram por Roraima, né, e aí eles vão para várias cidades. Ribeirão Preto assinou um convênio, recebeu 80 pessoas, e essas pessoas transitam aqui. Araraquara tem a mesma situação, aqui em São Carlos, entre outras, né. Então, a gente conversa muito para tentar entender quais ações são tomadas, né, e trabalhar regionalmente, né, com essa questão. Diante da abordagem do município, o que é que essas pessoas dizem? Porque já há um bom tempo elas permanecem nas ruas, não é, Vanessa? Elas não querem ajuda? Não, o vínculo é muito difícil, né? O vínculo, seja pela barreira da linguagem, e acho que essa barreira cultural, né? Que eles são indígenas da etnia Aral, né? Da Venezuela. Então é muito difícil, inclusive a gente já fez até algumas reuniões com o Ribeirão, que recebeu 80 deles, para perguntar... Vocês conseguem o vínculo com essas pessoas, né? O que vocês fazem? E eles têm a mesma dificuldade. É muito difícil estabelecer o vínculo com essas pessoas, né? Então, a gente tem tentado. E aí, só o serviço de abordagem social, né? Que é ir lá, oferecer e falar, não tem sido, né, suficiente. Então, a gente articulou, tem feito reuniões com o Departamento de Direitos Humanos, com o Conselho Tutelar. Contatamos a Secretaria de Ribeirão, né, o Conselho Tutelar de lá também, né, para providências, e notificamos também o Ministério Público, né, porque essas crianças estão em situação de risco, né, por mais que isso culturalmente para eles não seja, né, uma situação de risco, por causa da barreira cultural, para a gente né, é uma rua movimentada, as crianças estão ali no sol. E então a gente tem tomado essas ações, né, conversado, integradas para tentar tomar uma solução definitiva aí, né, muitos deles têm benefício, eles são orientados, né, alguns têm casa, né, então, por exemplo, esse daí que a gente identificou na segunda-feira, tem um imóvel alugado na cidade de Uberlândia. Alguns vêm e voltam de Ribeirão todo dia, então eles têm uma residência, né? Como eu te disse, não são pessoas em situação de rua. Então a gente está conversando, né, regionalmente e tentando achar uma solução, né? Bom, o que é que muda agora, Vanessa, com a inserção do Conselho Tutelar e também do Ministério Público? É a questão legal agora que vai ser melhor abordada com a inserção desses dois órgãos? É, a questão legal e também a questão de articulação, né? O que todo mundo junto pode fazer para resolver uma questão social, né? Que transcende a parte da cidadania e assistência social, né? Vai muito além, né? Essas pessoas chegaram no Brasil, né, numa cultura diferente, vieram para as cidades da região e a gente, vamos dizer que não tem um preparo para lidar, né? Então, a gente tem que trabalhar regionalmente, conversando, para tentar chegar a alguma situação, né? E por isso que a gente precisa do respaldo de todos esses órgãos, porque vamos pensar, se o Conselho Tutelar vai até lá, para tirar essas crianças, né, tirar elas dessa situação de risco, imediatamente a gente tem que acolher. Por isso que a gente precisa do respaldo do judiciário, porque é essa solução a melhor solução para essa questão. Então a gente está nessa situação. Vanessa, para encerrar, é recomendável dar a esmola quando essas pessoas pedem? Olha, é uma questão bem delicada, né, porque os serviços são oferecidos pelo município, né, então vamos dizer que ninguém, se precisa da assistência social, vai ser atendido. Então, ninguém vai ficar com fome por não ter sido atendido pelo serviço. Mas as pessoas acabam se comovendo ali, né? É difícil, tem criança, tem uma família inteira. Então, é uma questão um pouco delicada, né?
Mas, assim, eles usam esse recurso, né? Eles vão e voltam de Ribeirão todo dia. Então, assim, é difícil você falar sobre isso. O que eu posso dizer é que a Secretaria de Assistência Social tem todos os benefícios para oferecer a essas pessoas. Eles são tratados como se fossem munícipes de São Carlos, né? Podem ter direito. Não só eles, mas a gente tem outros estrangeiros residindo aqui. Nós temos 73 famílias cadastradas nos nossos equipamentos e essas famílias acessam todos os serviços, né? Então, assim, o município oferece o serviço, né? Mas as pessoas também precisam aceitar, né? E essa questão de estar utilizando a rua também é um direito que o cidadão tem. Então, a gente pode ir lá, oferecer e orientar, mas a gente também é o que nos cabe. Fica limitado, né? Vanessa Soriano, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da TV Onix e um bom dia para você, Vanessa. Bom dia, muito obrigada, Ney. Bom dia a todos. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, Ministério da Saúde libera mais de 700 mil doses de vacina contra a Covid para o público infantil. Começam a ser distribuídos os carnês de IPTU em São Carlos. Saiba quanto será o reajuste já já. Apivida e Notre Dame Intermédica, 2 gigantes da saúde brasileira, se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. Apivida Notre Dame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Hoje em dia, vender online é questão de sobrevivência do negócio. E por isso, a Assisc inova com o Assisc Commerce, seu canal de vendas digital, sem custo. Venda por aplicativos de mensagens, redes sociais em poucos minutos, com a tecnologia no seu celular. E o melhor, sem custo de sistemas para associados. Fature mais, sem complicações no mundo digital. Fale agora com a Assisc e venda online já. Acesse assisc.com.br ou ligue 3362-1900. Em 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Vista-se com personalidade, seu estilo com combinações únicas. A Jaime Moda Masculina oferece as melhores marcas do mercado: Ogoshi, Raistil, Fideli, Aleviso, Pitt e muito mais. Venha conferir. Jaime Moda Masculina, Rua 15 de Novembro, 1600, esquina com a Aquidabam. WhatsApp 993222838. Siga nas redes sociais @Jaime Moda Masculina. 65 anos vestindo com personalidade. Tá na cabeça de todo mundo. Cola Zé, Cola Paulo, Cola Rê, Cola Maria, todos juntos com o Salve Maria. Colecione com o Savenhago, lindo conjunto de facas importadas. Quanto mais selos, mais desconto. E centenas de ofertas na loja toda. Batata, R$4,95. Banana nanica, R$3,89. No nosso cartão. Abacaxi pérola, R$5,89. Ovos brancos, no Sabicane, R$5,79. Tomate longa vida ou italiano, R$5,98. Savenhago, compre, colecione e vem pro Save Mania. A Pitt Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitt Contabilidade. 3371-2022. A pandemia de Covid. Veja os números da semana passada atualizados pelas prefeituras da região. Começamos aí por São Carlos, que teve mais um óbito semana passada. Foi de uma mulher de 94 anos com comorbidades e com 2 doses da vacina.
foram 350 novos casos confirmados. São Carlos chega agora a 61.394 casos confirmados de Covid, com 634 mortes pela doença em São Carlos. No momento, são 7 pessoas internadas por conta de Covid, 4 em enfermaria, 3 em leitos de UTI. Veja agora números para Araraquara. A Prefeitura Municipal confirma 630 novos casos registrados na semana passada. Com isso, o total de casos na cidade vai a 98.990 casos. Uma pessoa está internada em leito de UTI com confirmação para a Covid. Araraquara tem agora 747 óbitos, já que foram registrados 3 óbitos na semana passada. Você vê agora números para Ibaté. A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica confirmam os números relativos até o último sábado, dia 14, 8.561 casos de Covid confirmados na cidade. O município registrava 18 novos casos na semana passada. De acordo com o boletim de 8 a 14 de janeiro, 32 novos casos da doença. O município registrou até o momento 112 óbitos decorrentes da Covid. E o Ministério da Saúde está liberando doses da vacina Coronavac para atendimento a crianças. O Ministério da Saúde começou a distribuir 740 mil doses da vacina Coronavac aos estados e ao Distrito Federal. As doses do imunizante serão destinadas para a vacinação de crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e da Bahia estão entre as unidades da federação que receberão as maiores quantidades de dose. 218 mil para São Paulo, 70 mil para Minas e 46 mil para a Bahia. Acre, Tocantins e Roraima receberão as menores quantidades, 2,6 mil para o Acre, 2,5 para Tocantins e 1,3 para Roraima. A pasta recomenda a vacinação de crianças de 3 a 11 anos para conter o avanço da doença. O esquema vacinal recomendado pela pasta inclui ainda a dose de reforço para crianças entre 5 e 11 anos. Neste caso, a orientação é que seja aplicada a vacina da Pfizer, 4 meses depois da segunda dose. O novo lote de vacinas é oriundo de um contrato aditivo entre o Ministério e o Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante. Um novo aditivo para a compra de 2,6 milhões de doses será assinado em breve. E em Ibaté amanhã, quarta-feira, haverá plantão noturno de vacinação contra a Covid. Será na Unidade Básica de Saúde do Jardim Icaraí, das 5 da tarde até as 9 da noite. Poderá ser vacinado quem tem 12 anos ou mais e está em atraso com a segunda, terceira ou quarta dose da vacina contra a Covid. Segundo a secretária de Saúde de Ibaté, Elaine Sartorelli Breanza, o objetivo é atender a população que não consegue se vacinar durante o dia. Acidente grave de trânsito ontem na região do Cruzeiro do Sul, em São Carlos. A pancada foi violenta, mas nenhum dos envolvidos ficou ferido após um acidente de trânsito no final da manhã de ontem, segunda-feira, no Jardim Cruzeiro do Sul. Um EcoSport e um caminhão-baú se chocaram. Segundo apurado, o EcoSport seguia pela Avenida República do Líbano, sentido centro-bairro, e no cruzamento com a Avenida Papa Paulo VI, atingiu, por motivos ignorados, um caminhão-baú, que transitava sentido bairro-centro. Com a pancada, o motorista do caminhão perdeu o controle e derrubou o tótem de um semáforo, subiu na calçada e derrubou a grade de uma residência. Ninguém ficou ferido, mas a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, bem como agentes que orientaram o trânsito pelo local, já que o cruzamento tem um grande fluxo de veículos e, após o acidente, os semáforos daquela esquina deixaram de funcionar. Os carnês do IPTU de São Carlos começaram a ser distribuídos para os contribuintes. Em relação ao ano passado, o reajuste é de mais de 6%.
A Secretaria de Receitas e Rendas de São Carlos informou que o valor do IPTU sofrerá um reajuste de 6,47% em 2023. A Prefeitura afirmou que o vencimento começa somente em fevereiro, tanto para o pagamento à vista quanto para a primeira parcela. Ainda de acordo com a administração municipal, o envio de cerca de 137 mil carnês será feito pelos Correios e deverá ocorrer a partir do dia 20 de janeiro. E a previsão de chegada nas casas é até o dia 26 deste mês. A cidade foi dividida em setores e as datas para os pagamentos dependem da região e localização do imóvel. O primeiro vencimento ocorrerá em 13 de fevereiro para a região central e o último vencimento está programado para o dia 21 do mesmo mês. O IPTU de São Carlos já vem com 10% de desconto para os contribuintes que estão em dia com o pagamento do imposto, que possuem área construída e que não possuem qualquer tipo de débito com a Prefeitura. Aqueles que optarem por realizar o pagamento à vista recebem mais 10% de desconto e os beneficiários do IPTU verde podem ter até 4% de desconto a mais, totalizando 24% de desconto. Agora o esporte. 4 times já se garantiram nas oitavas de final da Copinha. O Goiás venceu o Novo Horizontino por 4-1. O Floresta do Ceará venceu o Atlético Paranaense nos pênaltis. O Sport Recife venceu o Cruzeiro por 2-1. E o Palmeiras venceu o Mirassol por 4-0. Hoje tem Santos e Água Santa às 3 da tarde, América Mineiro e Bragantino às 5h15, Ibrachina e Fortaleza às 7h30 e Ituano e Internacional às 9h45. As quartas de final acontecem amanhã e quinta-feira. O que dizem as cartas do tarô para o seu futuro? A Márcia Rodrigues conta para você aqui na TV Onix. É hoje às 5 da tarde ao vivo com a sua participação. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 11h30 da manhã, ao vivo. Boa terça-feira e até lá. Jornal da TV Onix. Oferecimento. Apivida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Fature mais, sem complicações no mundo digital. Fale agora com a CISC e venda online já. Acesse acisc.com.br ou ligue 3362-1900. E Jaime Moda Masculina, 65 anos vestindo com personalidade.